Bem-vindos ao canal Mais Matemática, que é o professor Elton. Hoje nós vamos fazer a demonstração da lei dos senos e na sequência iremos resolver um exercício que envolve a famosa lei dos senos. Então a demonstração, para a gente poder desenvolver ela, a gente vai considerar um triângulo qualquer. Então nós temos aqui um triângulo, vamos nomear os vértices, então vamos colocar aqui vértice A, vértice B, vértice C. Esse vai ser o meu ângulo A, esse o meu ângulo B e esse o meu ângulo C. Então, oposto ao ângulo A, eu vou ter o lado A, no caso minúsculo, oposto ao ângulo B, o lado B, e oposto ao ângulo C, nós vamos ter o lado Czinho. E vamos traçar aqui a altura do nosso triângulo relativo à base AB. Lembrando que a altura forma com a base o ângulo de 90 graus. Então essa aqui é a nossa altura. O que nós podemos fazer agora? Eu tenho aqui um triângulo à esquerda, um triângulo à direita, né? Vamos colocar esse ponto aqui sendo H. Então no triângulo da esquerda, a gente pode montar aqui o seno do ângulo B. Então o que é o seno? O seno de B nada mais é que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno de B vai ser igual, cateto oposto é a altura do triângulo, é o H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Aqui nós podemos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então aqui sobre 1 vezes H, que é igual seno de B vezes A vezes o seno de B. E vou deixar essa relação parada nesse momento. Na sequência, eu vou fazer a mesma coisa com o ângulo A. Então nós vamos montar aqui o seno de A, que nós sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então nós temos seno de A vai ser igual, o cateto oposto a A vai ser o H, e a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, vai ser o B. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho 1 vezes H, eu tenho H, que é igual seno de A vezes B, nós podemos falar que é B vezes seno de A. Todas as duas expressões que nós montamos correspondem à altura. Então, essa aqui, por exemplo, quanto vale a altura? A altura é A vezes seno de B. Aqui, quanto vale a altura? B seno de A. Como as duas expressões equivalem justamente à altura, nós podemos dizer que as duas expressões são iguais. Então, A seno de B, então A vezes o seno de B, é igual a B vezes o seno de A. Então, B vezes seno de A. O que nós podemos fazer agora? A vezes seno de B. O seno de B está multiplicando. Ele pode passar dividindo. Então, eu poderia colocar aqui dividido por seno de B. O seno de A também está multiplicando, ele pode passar dividindo. E no numerador vai sobrar o A, e no segundo membro vai sobrar o B. Então, aqui nós chegamos na lei dos senos, que diz que os lados, no caso o A e o B, são proporcionais ao seno de A e ao seno de B, respectivamente. Então, o A está para o seno de A, assim como o B está para o seno de B, e poderíamos acrescentar ainda, assim como o C está para o seno de C. Então, essa aqui é a lei dos senos, que diz que os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Tá? Então, A está para o seno de A, assim como o B é para o seno de B, assim como o C para o seno de C. E depois a gente pode até comentar, né, que todas essas razões vai representar o diâmetro, ou 2 vezes o raio, da circunferência circunscrita a qualquer triângulo. Tá? Então, no primeiro momento, essa é a nossa lei dos senos. Os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos
nosso exemplo aqui. O exemplo escolhido foi esse, tá? Então fala assim: na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou de calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C, no caso do triângulo, segundo a figura. Assim, qual o valor da distância D? Então nós queremos calcular a distância de B a C. Então está aqui no nosso desenho já, né? De B a C. E queremos então esse Dzinho aqui. Sabemos que esse ângulo B vale 30 graus. O ângulo A vale 135 graus. E eu preciso agora descobrir quanto vale o ângulo C. Quanto vale esse ângulo aqui? O que nós sabemos? Que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo corresponde sempre a 180 graus. Então essa é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui dentro nós já temos 135 com 30, nós temos 165. Para um total de 180, esse ângulo vale 15 graus. Se eu vou usar ele, eu não sei, mas estou completando o meu triângulo. E agora a gente vai montar a nossa proporção, que diz o seguinte, que 50 está para o seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a ele é o 30 graus. Então 50 está para o seno de 30 graus. Assim como o Dzinho está para o seno de 135 graus. Então o Dzinho está para o seno de 135 graus. E poderia falar ainda, assim como o lado AB está para o seno do ângulo de 15 graus. AB está para o seno do ângulo de 15 graus. Mas o exercício pediu apenas para a gente calcular o valor do Dzinho. Eu não quero saber o valor do AB e eu também não conheço o seno de 15. Então eu vou trabalhar apenas com essa proporção aqui. E vou eliminar a outra. Então vamos substituir o que nós temos de informação. 50 dividido seno de 30, lá na tabelinha trigonométrica, o seno de 30 vale meio, que é igual a Dzinho, dividido por seno de 135. Bom, o seno de 135, ele é igual ao seno do seu suplemento. Lembrando que suplemento é o que falta para 180 graus. Então o seno de 135 é igual ao seno de 45, porque 45 com 35 dá 180. E nós sabemos que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Como os dois denominadores possuem uma fração cada e as duas frações têm o denominador 2, nós podemos simplificar. Sobrou apenas 1 vezes Dzinho. Dzinho que é igual a 50 vezes raiz de 2, 50 raiz de 2. No caso, metros. O que poderíamos fazer é substituir a raiz de 2 por 1,4 aproximadamente, mas nesse caso não precisa. Então nesse vídeo nós demonstramos a lei dos senos, fizemos um exemplo, espero ter colaborado e se possível se inscreva no canal.